nós devemos meditar no dia de hoje é porque hoje é o domingo da palavra de Deus. Todo domingo é dia do Senhor. Na verdade, a palavra domingo vem de dias domini, que significa dia do Senhor. Todo domingo é dia da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é vida. Como nos diz Santo Agostinho, Jesus Cristo está igualmente presente na palavra e na Eucaristia. Mas hoje, de um modo especial, nós celebramos o domingo da palavra de Deus e nós vamos entender o porquê dessa dedicação deste domingo à palavra do Senhor. Passando pela liturgia desse terceiro domingo do tempo comum, nós vamos ver primeiro a primeira leitura do Evangelho do livro de Isaías, onde é uma leitura bem parecida com a leitura do dia do Natal. Brilhou uma luz para aqueles que estavam nas trevas, aqueles que estavam na escuridão da morte, brilhou uma luz. Nós sabemos quem é essa luz, nós sabemos que essa luz que brilhou nas trevas. E aí, nós vamos ver que aquela terra de Zebulon e de Neftali era uma terra que foi destruída pelos assírios, mais ou menos 70 anos antes de Cristo. Os assírios destruíram aquele povo judeu que vivia ali na região de Zebulon e Neftali. Levou todos como escravos, matou os idosos e as crianças, destruiu os templos, deixou devastada aquela região. E aí o profeta vem dizer: e tu, terra de Zebulon e de Neftali, que foi tão massacrada, verá também a luz. E aí Jesus toma essa terra abençoada, porque ele vai morar em Cafarnaum, ele vai caminhar à beira do mar da Galileia, ele vai chamar os seus discípulos à beira do mar da Galileia, ele vai juntar o seu povo e vai pregar o Evangelho e curar todos os doentes e todas as enfermidades do povo naquela região que antes era treva, que antes era tristeza. A presença de Jesus torna naquele lugar, vamos dizer, amaldiçoado, um lugar abençoado. Hoje, meus irmãos e irmãs, nós vemos muitas catástrofes no mundo, muitas guerras, muitos sofrimentos. Hoje nós vemos as famílias se destruindo. Hoje nós vemos a violência crescendo e o amor diminuindo. E nós pensamos assim: meu Deus, como o Senhor deixa isso acontecer? Mas Deus sempre vem em nosso auxílio. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. E mesmo nas dificuldades da vida e do mundo, e mesmo nas nossas tragédias pessoais, quando morre uma pessoa que a gente ama, quando vem uma doença inesperada, quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos também, às vezes, por dentro, até destruídos, a luz do Senhor vem em nosso auxílio. O Senhor não nos abandona, o seu amor não nos abandona. E essa primeira leitura é exatamente para se cumprir o que disse no Evangelho de hoje. Jesus foi para aquela região e levou para ela a verdadeira luz. Caminhando um pouco mais, nós vamos ver o Salmo de hoje. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero pedir para vocês: rezem com esse salmo, cantem esse salmo, digam essas palavras hoje várias vezes, principalmente antes de você dormir. Essa é uma oração tão bela e tão verdadeira. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a proteção da minha vida.
música do Pagação do Campo, né? Que é que eu sou sem Jesus, nada. Pagação do Campo. A verdade, meus irmãos, sem a luz de Cristo na nossa vida, não somos nada. Sem a graça de Deus para nos sustentar, nós não somos nada, nós não aguentamos nada. Sem a bênção de Deus na nossa vida e na nossa família, nós não conseguimos aguentar. Nós não conseguimos subsistir. E esta é a verdade mais verdadeira, sendo redundante, que existe na face da terra. No dia da minha ordenação, uma das frases que eu proferi na catedral foi: sem Deus, nós não somos. Quando Deus confiou a ele a sua igreja, Pedro, que não era um sacerdote celibatário, mas era um diácono, porque ele tinha mulher e tinha filho, a ele foi entregue a igreja de Cristo. Mas aí, veja como foi que Jesus fez. Neste Evangelho de Mateus, nós vamos ver o modo mais resumido deste chamado. Eles eram pescadores, mas no Evangelho de Lucas traz mais detalhes deste ponto. Diz que a multidão apertava Jesus, então Jesus precisou entrar no barco e dizer: afastai-vos um pouco da margem para que Jesus pudesse pregar. E esta barca era a barca de Pedro. E eles eram pescadores de peixe, e Jesus chamou eles: segui, porque eu farei de vós pescadores de gente. Todo pescador, meu irmão e minha irmã, usa uma isca. A isca que Jesus usou para pescar os seus apóstolos, para formar a sua família, foi a sua palavra. Por isso hoje é o domingo da palavra de Deus. Pela palavra Deus fez o mundo e tudo que na terra existe. Pela palavra o verbo de Deus se encarnou e se tornou carne e habitou entre nós. Pela palavra Jesus pescou os seus apóstolos e criou a sua igreja, quando ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E aí, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente ouve coisas absurdas. A gente ouve dizer hoje que a igreja é uma indústria. A igreja de Cristo, ela é como se fosse uma empresa. Vocês já ouviram isso? Muita gente tem dito isso ultimamente. E infelizmente, algumas pessoas fazem da igreja de Cristo como se fosse uma empresa, mas ela não é uma empresa. Ela é uma família. Jesus chamou os seus discípulos, os seus apóstolos, e ali criou uma família que se estende para todo mundo, como a família, igreja católica apostólica romana. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda leitura de hoje: é preciso que vocês vivam a concórdia, é preciso que vocês vivam a união de uma família. Mas até mesmo a imagem de família tem sido destruída. Nós vemos hoje pai brigado e intrigado com filho, filho intrigado com mãe, irmão sem gostar do irmão. Esse não é o modelo de família que Deus quer para a humanidade, e não é o modelo de família que Ele quer para a sua igreja. Ele não quer que a igreja dele seja empresa, porque na empresa todo mundo é substituível, porque na empresa só visa uma coisa. O que é que visa a empresa? Lucro
A nossa mãe morre, ele não deixa de ser nosso pai, nem ela de ser nossa mãe, e nós vamos rezar por eles e mandar celebrar tantas missas por Deus seu aniversário de falecimento. Na família, nós não somos descartáveis. Uma mãe verdadeira dá a vida pelos seus filhos. Um pai